Ainda de pé, quero cumprimentar vocês com a paz do Senhor. Amém, queridos? Glória a Deus. Pega a palavra do Senhor, para a gente aproveitar que vocês estão de pé. Lá em Mateus, no capítulo 4 de Mateus, capítulo 6. Deus tem uma palavra aos nossos corações nessa manhã. Você crê nisso, amado? Você crê nisso? Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, para quem está aí na mesa da transmissão. Capítulo 6, verso 16. Isso. Verso 16. Vamos ler junto, igreja, para ficar no nosso coração essa palavra? Vamos ler junto? E quando jejuardes, não vos mostreis contres como os porque eles desfiguram os seus rostos, para que aos homens pareçam que, em verdade vos digo, que já receberam o seu galardão. Verso 17. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava esse rostinho bonito que Deus te deu, para não pareceres aos que jejuam, mas ao Deus Pai que está e o teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Aleluia. Senhor nosso Deus, te agradecemos, meu Pai, por esta manhã. Obrigado, Jesus, por nós cercarmos a tua mesa. Obrigado pela essa tua presença, essa doce presença, Senhor, que nos envolve, por essa tua doce presença que já tomou esse ambiente. Fala conosco. Eu te peço, Senhor, que o teu Espírito Santo nos sacuda, Senhor, que venha nos envolver com esta palavra que não é minha, mas essa palavra é do Senhor. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis sentar, amada igreja. Aleluia, o som está muito bom. Mantém, por favor, Gabriel. Queridos, primeiro eu tenho que começar, 2 domingos longe aqui, com o meu testemunho. Giovana viajou, e eu fiquei com os meninos, e eu tive que ser pai, mãe, professor, médico. Aquela semana que a Giovana estava, em viagem, e já no finalzinho, já não aguentando mais, eu peguei uma gripe, essa gripe que está pegando aí todo mundo, e eu gripei de verdade, irmãos. Fazia tempo que eu não pegava uma gripe, uma virose. E no final dessa virose eu comecei a ter uma tontura, não conseguia. Eu levantei e um dia eu fui em jejum, fazer o meu devocional. Eu li ali o livro de Juízes, coisa gostosa, e fui lendo. E nesse dia eu levantei, depois de ler, e caí e vomitei de rosto no chão, irmãos. E aí a secretária ligou para a Giovana, lá vem a Giovana de volta, e me levou para o médico. Estava muito tonto, e como eu tenho a questão lá, da pericardite que eu já tive, os médicos falaram, ele vomitou e desmaiou, e já vai para cá, e me levaram, e começaram a investigar. Estive na UTI, e graças a Deus, assim, fizeram todos os exames, irmãos, tiraram quase 5 litros de sangue. Estou brincando, mas acho que quem é que estava comigo lá no dia? Tinha alguém lá comigo, tiraram, irmão, doutora Keisa, tiraram bastante sangue meu, irmãos. Tinha um tubinho assim, tinha uns 30 tubinhos desses, porque fizeram uma fila. A enfermeira falou que ela era vampira, começou a brincar, eu sou a vampira, eu venho aqui para tirar seu sangue. Irmão, tiraram assim, um tubinho lá do outro, ficou assim, ficou assim. Eu falei, graças a Deus, irmãos, não deu nada nos exames, do coração, fizeram aqui a tomografia, ressonância, entra em ressonância, sai de ressonância, e graças a Deus, o que aconteceu? O vírus foi lá e houve uma inflamação no labirinto, e
eu acho que foi desse lado aqui, porque eu não estava podendo fazer assim, não estava podendo fazer assim, que eu caía, né? Estava muito tonto. Está vendo que eu estou podendo, né? Estou aqui podendo, graças a Deus. Mas quero agradecer, recebi, eu não consegui responder, né? Quero agradecer as orações, né? Depois eu estou lendo devagar, o carinho respondendo dos irmãos, pastor, o senhor está fazendo tanta falta, nós estamos orando. Quero dizer que eu amo também a minha igreja, viu? Eu amo vocês, obrigado pelas orações, pelo jejum que se levantaram. Obrigado, querido, vocês são uma bênção. E Rina esteve comigo, né, lá no hospital. Irmãos, eu não sei se eu me arrependo de pedir para o Rina ficar na UTI comigo ou não, né? Porque chegava lá para furar o dedo, o Rina, fura o meu aqui também, faz exame em mim também. Aí a enfermeira falou, não, mas isso aqui é para o paciente. E aí ele queria deitar na cama junto comigo. Eu falei, rapaz, aquela cama aqui é para você, sai daqui, inimigo. E aí deixaram, como é o nome daquele que fica? E aí ele pegava e ficava vendo, eu queria descansar, irmãos. Aí a Giovana escolheu o Riner para estar lá. Aí, deixa eu ver o seu coração, pastor. Pastor, não estou ouvindo nada aqui. Eu falei, tu é médico, por acaso? Aí ele falou, então veja o meu aqui. Aí eu coloquei, irmãos, eu estava na UTI. Coloquei aqui, né? E aí coloquei no coração dele. Também não ouvi nada, irmão. Eu falei, olha, nós dois estamos precisando de alguma coisa urgente aqui, que eu não estou ouvindo teu coração, não está ouvindo o meu. Mas graças a Deus, deu tudo certo. Lá, o único remédio que eu tomei, irmão, da primeira vez na vida, por culpa do Rinem, foi o Rivotril para dormir, nem precisava. E aí ele falou, não, eu estou vendo aqui que na UTI tem o aparelho lá, né? E não está conseguindo, eram 11 horas e ele já queria que eu estivesse dormindo. Ele falou, não, doutor, arruma um remedinho aí, eu não sabia que remédio, aí primeiro eu tomei num copo, e aí depois eu desmaiei, irmãos, acordei só no outro dia lá. Ele falou que lá o marcador, teve uma hora que ficou, falou, pronto, morreu. Mas tinha saído do meu dedo aqui os marcadores, estava no meu peito. Ele falou assim, e agora? Quando eu morri na cabeça do Rina, ele falou, e agora? Como é que eu vou avisar a pastora? Que o pastor morreu. Eu falei, rapaz, eu não sei o que é que eu faço contigo não, mas divertido, né? O Rina é um amor de pessoa. E sexta-feira agora, foi, Márcio, sexta-feira? Quinta-feira agora, eu estava muito tonto ainda, irmãos, quinta-feira agora. E aí estava me equilibrando ali pelas paredes. E aí, 6 horas da tarde, irmãos, Deus mandou um anjo do Senhor. O Márcio tadinho, me ligou, não atendi. A Keisa me ligou, eu não estava podendo ler, mandar mensagem. E aí o Márcio passou lá na guarita de casa, lá na frente. E quando eu vi, ele já estava lá dentro. E aí, com uma panela, foi levar um caldo para mim. Quinta-feira agora. Irmãos, eu confesso que eu estava com fome. Estava ou não estava com fome? Foi quarta, né? Quarta-feira, cedo. E eu fui lá do quarto, sentei lá com eles, e eles falaram, vamos orar. E a Keisa falou, pastor, tem uma manobra que a minha mãe faz, que volta, né, os cristais, volta o labirinto. Eu vou marcar agora uma consulta para o senhor amanhã lá. Não é possível, está muito estranho isso. E, né, como médica ali, ela pegou o telefone, olha, aqui é a doutora Keisa, quero marcar aqui uma consulta, e a gente conseguiu marcar para outro dia a consulta. E aí o Márcio veio orar por mim, ele falou, pastor, eu vou orar pelo senhor. Senhor, que não precise de consulta nenhuma, que amanhã o teu servo amanheça melhor. Eu falei, amém, eu recebo essa oração. Irmãos, esse profeta aqui, o Márcio, para a glória de Deus, eu amanheci curado no outro dia, irmão. Amanheci totalmente, eu levantei com essa palavra, aí levantei na cama, falei, Giovana, acorda aí. Aí eu fiz assim, olha aí, Giovana. Aí eu fiz assim, olha isso. Irmãos, eu não podia andar. Falei, fui curado. E aí Deus mandou o corvo para me alimentar, que é o Márcio, né? Os corvos lá de Isaías, o profeta Jeremias. Afetou a memória, viu, irmão? Mas eu vou melhorar. E olha que eu vou falar de Isaías, viu? Só de Isaías nos próximos meses.
Mas graças a Deus eu estou melhor, viu? Obrigado pela oração, obrigado. E Deus, durante esse período, irmãos, eu fui ali, né, meditando, orando e até fazendo também o jejum. Hoje eu quero resgatar com a igreja algo que muitas das vezes pode aí a gente dizer que é um contrassenso para os dias de hoje. Pastor, o jejum é um contrassenso, caiu em desuso, né? É um instrumento arcaico, a gente às vezes pode dizer, e alguns corações podem dizer que o jejum, ele é de uma era distante. Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo, Deus, Jesus Cristo que está, ele vai falar muito ao teu coração hoje. Eu tenho certeza que Deus vai mudar a tua forma de pensar. A geração Z, hoje é uma geração que não é a nossa geração, que nós vimos os nossos amigos passar noite em baladas, noites bebendo. Hoje a geração, ela até aparentemente cuida ali, né, de algumas áreas da saúde, academias estão lotadas, e hoje nós vemos aí, né, muitos famosos com dietas severas, e isso transforma o corpo, né? A alimentação, ela verdadeiramente, ela te dá saúde. Uma alimentação, ela pode te conduzir a uma vida prolongada. Uma alimentação ali, né, com dieta, ela vai te conduzir ao caminho da saúde. Isso é bíblico, inclusive. Mas hoje, eu quero falar da importância do jejum. Hoje eu quero tratar com vocês sobre algumas fomes, né? E eu não estou dizendo aqui de fome de comida. Irmãos, existe uma fome. O Rodrigo falou aqui, eu estava prestando atenção na ministração, e o Ministério de Louvor cantando, depois a Giovana trouxe uma palavra aqui. Existe uma fome que é muito maior. Anote isso no seu coração, anote isso, irmãos. Existe uma fome que ela é muito maior do que a fome de comida. Existe no coração do homem uma fome de Deus, uma fome de propósito, muito maior do que um prato de comida, um café da manhã, um cuscuz, daqueles que gostam, né? O povo aqui, se não comer cuscuz, que é a fome de propósito. Existem 2 dias, tem um autor que eu gosto, John Maxwell, que ele diz que existem 2 dias, irmã Isa, importantes na vida do ser humano. É o dia do seu nascimento e o dia que esse ser humano encontra o seu propósito. O nosso propósito nós só vamos encontrar em Deus, quando nós temos fome e sede de Deus, nós vamos encontrar esse propósito. Existe também, será que eu consigo passar aqui? Consigo. Deixa eu ver se eu não passei aqui, porque eu não quero passar nenhum slide. Por isso, irmãos, a Bíblia, ela é enfática ao dizer que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Nem só de pão. Olha, irmãos, como às vezes nós tiramos o foco e a atenção daquilo que é importante. Aquele povo no deserto, ele era dependente, em primeiro lugar, da palavra que saía da boca de Deus. Nós precisamos entender isso, que não é o nosso intelecto, não é o concurso, não é aquilo que nós aprendemos, não é o nosso conhecimento empírico, mas não é só de pão. Olha, coloca ao lado, sim, o alimento é importante. Irmãos, eu emagreci, o bom é que os ternos antiguinhos, né, eles começam a entrar na gente. Alimento, importante. Mas sabe por que nós estamos aqui? Por que faz significado, tem um significado nós estarmos aqui adorando? Porque tudo isso faz sentido? Porque nós temos um alimento mais importante do que o pão. Nós nos alimentamos dessa presença gloriosa. Não só de pão viverá o homem, mas do comando, mas das ordens que Deus dá diariamente. Vai lá,
Miguel, e ouve a oração do Daniel, do meu servo, que está 21 dias lá orando. Vai lá e resolve o problema do meu servo que está tonto, da minha serva que precisa de um socorro. Irmãos, esse é o nosso alimento. É a palavra que sai da boca de Deus em nossa direção. Isso é alimento principal. Nem só de pão viverá o homem. Às vezes, nós estamos preocupados com pão. Nós estamos preocupados com o concurso. Nós estamos preocupados com o próximo passo, com as riquezas, os 5 passos do coach. Mas Deus está dizendo para alguém nesta manhã: você é alimentado com a palavra que sai da minha boca, meu servo, minha serva. A tua família é alimentada por mim. Deus não perdeu o controle. Nós somos dependentes das palavras que saem da boca de Deus, aleluia. Quando o Márcio orou, eu falei: esta palavra é de Deus, amanhã eu vou amanhecer curado dessa tontura. Palavra que sai da boca de Deus. Passa, por favor, o slide. Por favor, meu filho, passa aí que está. Agostinho de Hipona, ele diz que há uma fome que o pão não sacia, um vazio que o banquete também não preenche. O coração humano, ele só encontra descanso. O coração humano só descansa quando encontra quem? O seu Criador. Não adianta, amados. Nós só vamos achar descanso. Essa é uma das confissões de Agostinho de Hipona. Nós só vamos achar descanso quando nós achamos o nosso propósito. Nós só achamos o nosso propósito quando nós vamos ao autor da criação. E nós só achamos então a nossa felicidade que o homem tanto busca, né? A felicidade que o homem tanto busca, nós só vamos achar quando nós nos voltamos a Cristo, ao Criador. É aí que nós vamos ter. Porque, irmãos, enquanto isso, nós estamos buscando uma felicidade. O hedonismo está aí, a busca pelo prazer. Nunca se viu tantas distrações, tantos novos jogos, tantos novos esportes, quantas academias, né? Todos os dias teatros estão cheios, cinemas, shopping. E o que é isso, pastor? É em busca de um sentido, é em busca da alegria. Mas graças a Deus porque você está aqui, irmãos. Eu posso te garantir uma coisa: hoje o teu coração está muito mais feliz do que pessoas que estão buscando lá no shopping, lá no parque shopping, felicidades através de grandes viagens, grandes realizações. Nós estamos aqui, irmãos, hoje, sendo realizados em Cristo. Nós estamos nele, né? Descansando nele, no nosso Criador. Isso, irmãos, não tem preço. Não tem preço. Nós encontrarmos então. Existe um livro do Luciano Subirá, eu comprei e caí no erro de emprestar esse livro. Esse livro, e nunca mais me devolveram. Até que nada importa. Compre esse livro. Até que nada mais importe. E lá existe essa frase, uma das frases que me marcou é que: Deus, eu te desejo mais do que o meu próximo prato de comida, eu te desejo mais do que tudo. E olha, irmãos, que a carne quer comer. A carne, quando você está em jejum, fica lembrando ali do café, ou já quer lembrar do almoço. Até que nada mais importe. Existe o testemunho do pastor Luciano Subirá nesse livro. Então não é questão, irmãos, apenas de você passar alguns momentos restringindo ali, né? A Bíblia fala do jejum ali do Velho Testamento, flagelando o nosso corpo, a nossa carne, mortificando a nossa carne. Então, que a gente possa entender, também ali no Antigo Testamento, nós tínhamos um dia separado, que era chamado dia da expiação. Era o dia, era um comando, era uma semana ali, que eles faziam jejum, mas lá no Velho Testamento, essa prática era uma prática muito comum, como arma. Ei,
Eu estou te dando aqui, irmão, que você pode usar, talvez, muitos tomaram café, eu sei que a maioria não, eu espero, por conta da Santa Ceia, mas deixa eu te falar algo, eu estou te dando aqui, através da palavra de Deus, o Espírito Santo está nos conduzindo a resgatar uma arma aqui, que caiu em desuso. Lá no Velho Testamento, nós temos lá a rainha Esther, convocando, a palavra diz, vá, né? Você conhece esse cenário? Ali existia um decreto para eliminar o povo judeu, e Mordecai ali, ele vem na frente do palácio, e ele fica ali jejuando, ele rasga suas roupas, veste roupa de cinza, ali joga cinza, coloca pano de saco, e a rainha Esther manda saber o que está acontecendo. E aí o servo eunuco vem e fala: olha, rainha Esther, o que está acontecendo é que existe um decreto para eliminar a tua família, o teu povo, o povo judeu. Irmãos, isso aqui é algo grave, sim ou não? Quantas vezes o povo de Deus é ameaçado? Quantas das vezes Satanás ameaça a tua vida? Olha, agora eu te levo. Olha, agora acabou. Olha, agora o teu filho. É ameaça, sim ou não? Esther e aquele povo estavam passando por essa grave ameaça lá no Velho Testamento. Mas, querido, o jejum, ele antecede grandes decisões. Diga comigo, o jejum antecede grandes decisões. Você quer algo cristalino? Você quer uma revelação cristalina da parte de Deus? Vá para o jejum, ou volte ao jejum, querido. Porque quando Esther convoca esse jejum, vai lá, reúna todos os judeus que estão em Suzã, e jejuem em meu favor, não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. A rainha Esther deu um comando: olha, é para jejuar, porque nós estamos aqui precisando de um socorro. É para jejuar todos, crianças, e no Velho Testamento era assim, todos, nem os animais, sobrava até para os animais, ninguém vai comer. Existem vários tipos de jejum e eu não vou me prolongar. Existe o jejum coletivo, é bom, irmãos, o jejum coletivo. No Velho Testamento, a igreja primitiva jejuava de forma coletiva. Nós convocamos aqui na Santa Ceia para nós estarmos, e tem semana de Santa Ceia que a gente convoca um jejum coletivo, e isso gera, irmãos, autoridade. Existe uma frase de um autor que ele fala assim, que o jejum não mudará a Deus. Olha aí, os religiosos, cuidado agora que você pode se desviar. O jejum jamais, irmãos, vai mudar o coração de Deus, mas todavia, o jejum, ele traz revelações profundas do coração de Deus para nossas vidas. O jejum muda o meu coração. O jejum revela coisas que estão no coração de Deus. E não vai mudar o coração de Deus, mas o jejum vai me revelar o que está no coração de Deus, irmãos. E o quanto nós precisamos dessas revelações. O quanto nós precisamos ter o Espírito Santo. O quanto nós precisamos. Essa semana, não sei se todos vocês têm amigos que dão trabalho. Eu tenho um amigo de infância. Ele conhece a verdade, tem medo de morrer, mas ele continua em pecado, casa com uma, casa com outra, casa com mais uma, casa com mais outra, e ora ele é cantor, e eu amo esse amigo, é meu amigo de infância, né? Tomara que ele não esteja me assistindo. E aí ele teve um sonho, e ele, irmãos, quando o negócio aperta, ele: amigo, ora por mim, estende a mão daí, ora pela minha vida, não sei o que. Ele falou: Bruno, te corrige, Bruno, te conserta. E essa semana ele teve, olha como Deus faz, ele teve um sonho, e eu estava lá me recuperando, semana antes da doença, e ele sonhou que um irmão meu morria. Ele teve um sonho, que um dos meus irmãos morria, e ele falou, e ele ligou, né, um pouco preocupado, e aí ele falou assim:
E aí, amigo, eu falei assim, ele falou assim, amigo, eu tenho algo para te contar, eu acho que Deus me revelou. Eu falei, fala, irmão. Falei para ele, fala, irmão, tudo bem? Aí ele falou, Bruno, antes de falar uma coisa, eu quero dizer que você não é meu amigo, você é meu irmão. Ele falou, como é que é? Não, os teus irmãos é fulano, fulano, fulano. Eu falei, não, rapaz, você é meu irmão. Eu te conheço desde os 10 anos, nós somos irmãos. Ele, não, é porque eu tinha negócio para te falar. Porque agora já se tornou irmão, né? E é sobrar para ele. Ele falou, irmão, eu nem sabia. Eu falei, não, eu estou sentindo de Deus, de dizer que você é meu irmão, falava para ele. Ele falou, não. Então o negócio mudou aqui. Falou, então as coisas mudaram aqui, amigo. Eu falei, não, você é meu irmão, cara, você é meu irmão. Eu falava, ele falou, não, é porque eu sonhei que um irmão teu morria. Eu falei, te conserta, irmão. Eu falei para ele, te corrige. Você conhece os caminhos do Senhor. Então, a rainha Esther, antes de tomar uma decisão, qual era a decisão? Ela precisava fazer algo atípico, ela precisava adentrar a presença do rei. E o decreto dizia que se entrasse na presença do rei, no pátio, se o rei não estendesse o cetro para dar misericórdia, sem o rei chamar, era fulminado. Então, ela iria ali precisar tomar essa decisão. Ela tomou a decisão, deu tudo certo, mas antes ela foi para o jejum. Antes ela foi buscar algo de Deus, ela foi buscar a resposta do Senhor. Mas lá também, no Antigo Testamento, nós conhecemos a história do profeta Daniel. Naqueles dias, Daniel, ele fala, olha irmãos, Daniel, se você for ler o capítulo 10, Daniel teve visões de coisas terríveis. E ele ficou extremamente perturbado. E ele, com aquelas visões ali no capítulo 10, ele falou, peraí, chega, eu estou aqui no palácio comendo manjares, eu estou aqui comendo as melhores frutas, a picanha. E ele falou assim, naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungiu com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. Irmãos, jejum é mais que abstinência de alimento, é clamor do coração, em busca, mais uma vez, da direção de Deus. Levante a sua mão aí em nome de Jesus. Deus está dizendo para alguém que está precisando de uma resposta, minha serva, meu servo, quando você tirar o teu coração a jejuar, a orar a mim, eu vou dar resposta, eu vou dar direção. Aleluia. Deus está dizendo para alguém que precisa de um direcionamento. Eu vou deixar claro, minha serva, meu servo, eu vou deixar cristalino, aleluia. Mas ele diz ainda, Daniel, no capítulo 10, 12, então me diz, olha a resposta, diga comigo, a resposta vem, aleluia. Daniel, você está com medo? Está jejuando? Não temas. Deus está dizendo para alguém aqui, não temas. Deus está dizendo, não temas, sabe por quê? Porque desde o primeiro dia que você estava jejuando, em aplicar o teu coração, a compreender e te humilhar. Ora, irmão, jejum é se humilhar perante ao Senhor. A se humilhar. Se humilha perante a poderosa mão de Deus. Ao se humilhar perante o Senhor, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. Aleluia. Após o jejum, Daniel ele recebe visões e revelações profundas do futuro. Após ele jejuar, após Daniel orar, Deus revelou, inclusive, se você for ler, você vai perceber que Deus fala, olha, não são para esses dias, calma Daniel, mas o coração dele descansou, porque veio a resposta do futuro. Calma querido, você vai jejuar, você vai clamar, você vai levantar esse clamor, e da mesma forma, pastor Fábio, da mesma forma,
Deus vai trazer uma revelação profunda daquilo que o coração dele já sonhou para a tua casa, que o coração dele já sonhou para a tua família. Amém, queridos? Muitos eventos também, muitos avivamentos ao longo da história foram forjados pelo jejum. Tudo que já aconteceu aqui na tarde de milagres, irmãos, na nossa igreja, cegos, Deus curando. E eu lembrei da Rua Azusa. Todos nós que estudamos teologia tivemos um encontro lá nos Estados Unidos, lá na Califórnia. O pastor William Joseph, esse homem que foi usado por Deus, lá em 1906, começou ali um grande avivamento. Irmãos, esses pastores jejuavam dias. Se você for ler lá os livros sobre a Rua Azusa, os pastores já estavam ali e passavam 3, 4, 5, e eles tomando água só e jejuando, e eles dormiam assim no púlpito, dormiam um pouquinho aqui atrás do púlpito, enquanto o outro pastor vinha e pregava, e as pessoas eram curadas. E o jejum da Rua Azusa, irmãos, aqueles pastores, a Bíblia diz que milhares e milhares de milagres. Irmãos, as pessoas passavam perto dessa igreja lá na Rua Azusa. As pessoas iam no trem a 1 quilômetro, a 30 quilômetros. As pessoas no trem começavam a chorar. As pessoas começavam e não sabiam por que estavam chorando, porque o Espírito Santo tomava as pessoas próximo deste local. A presença era tão grande que as pessoas passavam, os ímpios, e as pessoas começavam a chorar. Existiu uma sexta-feira que 35 pessoas trouxeram, falaram: olha, nós vamos fazer a sexta aqui de cura para as pessoas que não ouvem, os surdos. Trouxeram 35 surdos numa sexta-feira, e os 35 surdos foram curados instantaneamente, irmãos. Você ainda acredita no poder do jejum? Você ainda acredita que Deus pode, através da tua oração, do teu jejum, mudar cenários? Aleluia! Eu acredito nisso, irmãos. Que Deus vai levantar pessoas aqui na nossa igreja. Deus vai levantar pai de famílias que oram pelos seus filhos. Deus vai levantar filhos que levantam o jejum pela sua mãe. Deus vai levantar esposas para levantar jejum pela sua causa, pela sua igreja. Mas, sobretudo, pela presença de Deus, por ter fome de Deus. Aleluia. Mas será que isso, irmãos, era apenas para os gigantes? Será que isso ficou lá atrás? Eu quero dizer que não, irmãos. Não é para os dias do ontem. O jejum, ele é uma ordenança. Nós lemos aqui Mateus capítulo 6, e Jesus fala assim: quando jejuarem, não mostre uma aparência triste. Irmão, Jesus não falou assim: se vocês jejuarem. O dia da Santa Ceia, que o pastor estivesse esgoelando e pedindo: vamos jejuar, irmãos, vamos estar juntos, vamos ajudar na portaria. Não, não, não. Jesus falou assim: olha, quando jejuarem, não é uma opção, isso aqui é uma ordenança. Quando vocês estiverem naquela semana que vocês vão se separar e jejuar, pois é, não adianta dar uma de hipócrita. Qual era o contexto aqui de Mateus 6? Era que os hipócritas, eles jejuavam. Irmãos, eu tenho raiva, o Rodrigo falou isso agora, mas eu tenho raiva de crente hipócrita religioso. Eu fico chateado, irmãos. Ninguém precisa saber se a Giovana, se o pastor Marcelo está jejuando, mas os religiosos naquela época e hoje também, sabe a carinha, fica a ver, o que você tem, irmão? Ah, pastor, eu estou 24 horas de jejum. Falei: Jesus já falou que você já foi recompensado, viu? Você não precisa estar demonstrando aí. Coloca o cabelo para frente, sai daí, Barrabás, vai pentear esse cabelo. A Bíblia fala, irmãos, coloca um óleo, vai lá, passa uma água nesse rosto, vem aqui. Ninguém precisa saber, porque o jejum, deixa eu te falar algo. A Bíblia, quando ela fala assim, olha, que os homens vejam, o jejum não é para os homens. O jejum é para o secreto
E o teu Deus em secreto, Ele vai te recompensar. Quem pegou, pegou, irmãos. Não precisa nem a esposa saber, né? Eu desconfio. A Giovana não me fala quando ela fala em jejum, mas ela faz bastante. Eu estou perdendo a tua recompensa aqui, né, amor? Mas estou falando do histórico passado. Não precisa, porque isso era coisa dos hipócritas. E eu não gosto de hipocrisia. Eu não gosto do crente religioso. Ontem estava aqui as crianças, né? E aí, lá vem o pastor Eliezer. Nós vamos cantar agora um louvor. As crianças vão louvar. E aí começou. Fui no Tororó. Aí eu sabia que poderia ter algum religioso. Eu falei assim: ei, é de Deus essa música. Beber água e não achei. Aí ele: não, pastor, para que os religiosos não criticassem. Aí ele falou: agora nós vamos cantar a segunda música. Tirei o pau. Eu falei: não, essa com certeza não é de Deus, pastor. Que as crianças estavam formando aqui em flauta. Eu sou assim, irmãos. Eu brinco o tempo todo, mas com as coisas de Deus eu levo muito a sério. Mas eu sou esse. Eu não faço um rostinho de religiosidade. Nós não precisamos ter a hipocrisia. Porque, o verso 17, ao jejuar, ponha óleo, sim, o Espírito Santo, ponha unção, né? Coloca na tua cabeça, saiba que o Espírito Santo vem, né? Lave o rosto. E aí o próximo versículo vai dizer que o teu Pai, que está em secreto, mas não vai ser em secreto a tua recompensa. Deus, Ele vai te honrar de forma pública. Aleluia. Ele vai fazer de forma pública. Mas interessante, lá em Mateus capítulo 9, Jesus ele responde algo aqui, irmãos, de um tempo oportuno. Vai falar lá, Jesus respondeu: como pode os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhe será tirado. Diga comigo, então, nesse tempo, jejuarão. Vai ter, então, a Bíblia fala que iria ter um tempo. E quando Jesus estava com eles, essa história é a história do lunático. Você sabe essa história? O lunático, ele se jogava no rio. Ele saía do rio, ele via um fogo, e ele se jogava no fogo. Aquele homem se queimava, possesso de demônio. E os discípulos vieram: sai, em nome de Jesus, sai, demônio, sai. E o demônio não saía. E eles: em nome de Jesus, e traz mais Barnabé, traz agora mais um, traz. E sai. Eles começaram a passar vergonha. A Bíblia diz que eles ficaram tristes. E eles foram chamar o mestre. E aí o Senhor falou assim: olha, esta casta só sai com... Essa casta só sai com... Jesus está dizendo, esse tipo de demônio. Existem níveis, entendeu isso? Existem níveis de problemas, existem níveis de demônio. Deus está falando com alguém aqui, irmãos. Talvez você esteja lutando, talvez você esteja orando, chamou o discípulo, chamou alguém, vamos batalhar comigo essa oração. Mas Deus está dizendo, existem tipos de demônios, existem castas que vão sair quando você fizer jejum e oração. E Jesus foi lá e repreendeu. Olha, irmãos, que ensinamento. Se hoje você guardar isso aqui no teu coração, você já sai daqui um vitorioso, porque amanhã vai começar jejum em casas aí. Amanhã, hoje mesmo, pessoas vão começar a levantar jejum, mas nós vamos ver também Deus honrando pessoas aqui. Nós estamos vivendo este tempo. O noivo foi tirado lá. Jesus, olha, vai ter um tempo para vocês jejuarem. Nós estamos vivendo, então aproveite. Aproveite, porque quem não veio na escola bíblica perdeu, né? Meia-noite está chegando. Existe um tempo que a porta será fechada. E não adianta vir procurar o pastor Marcelo aqui, não. Não adianta vir buscar intercessoras aqui, não.
Jesus vai ter voltado. Nós precisamos estar, então, irmãos, nesse tempo, em jejum e oração. Passei? E por que jejuar é tão poderoso? Nós já falamos aí, esta casta não sai senão pela oração e pelo jejum. Como aplicar isso de forma rápida? Deixa eu passar aqui rapidamente para a gente. Jejum, ela quebra as cadeias da injustiça, que é muito importante. Lá em Isaías, se você for ler, maravilhoso o livro de Isaías, capítulo 58. Aquele povo rebelde estava fazendo jejum, irmãos, mas eles esqueciam ali os órfãos, eles estavam com uma motivação errada, e, claro, Jesus responde, irmãos, esse tipo de jejum, responde? Não responde. Irmãos, eu já passei por muita coisa como pastor. Eu já falei para vocês, veio uma moça aqui e, pastor, o meu marido, não sei o quê, e o meu marido, olha a aliança, a mulher de aliança, oh Senhor, essa mulher está aqui 3 meses, no meu pé eu já orei, e o meu marido, aí Deus falou assim para mim, e eu falei assim para ela, jejua irmã, ora, faz 30 dias, faz 40, Deus falou assim, não é o marido dela, é o marido da outra. Ela estava jejuando para tomar o marido da amiga, da outra. E aqui, irmãos, Isaías vai falar, Deus repreende justamente eles. É por isso que o verso 3 diz, porque jejuamos nós, e tu não atentas para isso. Está dizendo, Senhor, nós estamos jejuando, e o Senhor não atenta. E Deus, Ele vai trazer uma correção àquele povo, através do profeta. O jejum que me agrada é este, desfazer as correntes da impiedade, algumas versões, desfazer as correntes da injustiça. Irmãos, depois que eles ouvem essa paulada, se você for lá, quando eles corrigem, aí fala assim, o verso 11, e o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares áridos, e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado, e aleluia, como um manancial, cujas águas nunca faltam, aleluia. Quando vocês tiverem a motivação certa, Deus, Ele vai, irmãos, fazer de você um manancial. Depois leia o verso 58, capítulo, por favor, por você. O 14 vai dizer, então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança do teu pai Jacó, porque a boca do Senhor disse, aleluia. Cuidado com a motivação. Eu vou finalizar, eu vou passar alguns slides com muita dor no coração. Talvez eu consiga hoje à noite. Pode passar. Coisas importantíssimas eu tinha aqui para falar ainda, mas eu vou acelerar mais do favor. Mas eu vou trazer ainda esse aqui. Amados, o jejum ele traz libertação de vícios. Por quê, pastor? Porque o nosso apetite, ele nos domina, irmãos. O desejo da carne domina. Eu quero comer, eu quero me divertir, eu quero assistir Netflix, eu quero assistir aquele joguinho, então para que eu vou para a igreja? Eu vou até antecipar aqui, para eu ver se à noite eu estou livre. A carne, irmão, ela quer o pecado. E quando nós dizemos não, nós estamos treinando o nosso coração a dizer não ao pecado, a dizer não ao vício, a dizer não à carne. Quem entendeu isso, diga amém. Fica mais fácil. Irmãos, eu estou mentoreando um pastor jovem, mais jovem do que eu, e ele não é daqui, ele está sendo treinado. Ele falou assim, mas vem cá, mas você não faz isso. Eu falei, não rapaz. Aí ele falou, mas olha, palavrão pastor, seja sincero. Ele falou, seja sincero, você chama? Eu falei, não, está aqui a minha esposa, que Deus me mate. Eu falei, não chama, irmão. Mas como é possível isso? Irmãos, é treino.
você vai deixando natural. Para que você vai chamar palavrão? Você está lá no trânsito, você chama um palavrão lá, aí a pessoa da frente é teu presbítero. Pastor, paz do Senhor. Você vai passar maior vergonha na tua vida. Mas o nosso coração, ele precisa ser ensinável, o nosso coração precisa de treinamento. Nós precisamos começar a dizer não. Irmãos, quando você está jejuando, irmãos, eu quero um prato de comida, um açaí, eu quero comer, mas eu decidi dizer não. Eu quero mais. A minha fome hoje é maior em Deus. Eu quero me alimentar dele. E aí, irmãos, quando o pecado vier, quando a pornografia, o celular, quando vier lá o vício no álcool, na bebida, nas coisas do mundo, não, eu já treinei esse coração, eu já sei como eu posso dizer não. Isso é maravilhoso, né, irmãos? Treine. Deus está dizendo para alguém: treine. É no jejum que a gente começa a dizer não. Não para o piqui, não para o açaí, não para a feijoada. Glória a Deus. Quem está em jejum aí está sofrendo. Irmãos, o jejum, ele faz coisas extraordinárias. Tem muitos testemunhos livres, mas um do livro que me marcou. Nós temos aí um feiticeiro, e lá, irmãos, na Indonésia, existem, né, lá na África, na Indonésia, existem muitos feiticeiros que se levantam contra a igreja. Esse homem, ele escondia cobras dentro da igreja, ele ameaçava, colocava a cobra, não picava o inimigo, ele segurava as cobras na mão, cascavel, e escondia para morder os irmãos, o pastor da igreja. E ele fazia, irmãos, obra de bruxaria ali. E aí Deus chamou aquele pastor para oração. Aquele pastor começou um propósito. Primeiro, segundo, terceiro dia, jejuando, o pastor foi emagrecendo. Senhor, é a tua igreja. Pai, eu não aguento essa situação. Pai, todo dia nós temos que matar cobra. Todo dia as crianças passam aqui. E aí, amado, sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Esse feiticeiro, ele teve um sonho. Jesus se revelou, enquanto o pastor jejuava, Deus se revelou ao feiticeiro. Vai lá com o meu servo. E Deus falou assim: ele está em jejum. Você vai lá e ouve o que ele tem. Quando ele chegou, o pastor falou: eu estava te esperando, senta aí. É assim, irmãos. Uma aldeia, essa aldeia, depois eu vou... Para quem quiser, eu vou emprestar esse livro. Aquela aldeia toda se converteu ao cristianismo. Olha a importância, a arma que nós temos. Jesus foi lá, irmãos. À noite eu vou falar ainda aqui do Ramadã também, um fenômeno que está acontecendo. Como esse povo está jejuando lá para o Ramadã, mas não é Alá que eles estão encontrando, não. E quando eles estão jejuando lá, irmão, na semana lá do Ramadã, os muçulmanos, eles estão encontrando Jesus no sonho, aleluia. E está tendo uma imigração para o cristianismo. Mas eu quero finalizar aqui. Fica de pé, igreja. O jejum da sede de Deus. Que nós possamos querer mais da presença, irmãos. Que nós possamos querer mais. Eu não quero jejuar pelo carro novo. Senhor, eu falava isso para Deus. Senhor, eu não quero mais me sacrificar, Senhor, para coisas materiais. Irmãos, não perca o foco. Deus está dizendo para alguém aqui: não perca o foco, não das coisas. O salmista, ele fala assim: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. O maior milagre do jejum é sermos saciados pela presença do Senhor. Levanta um pouquinho aqui, Gabriel. Feche os seus olhos. Aleluia. O maior milagre, então, querido, é nós sermos saciados. O maior resultado do jejum é que o próprio jejum termina nos devorando. Nós ficamos consumidos pelo amor de Cristo. Aleluia.
Hoje, ao nos aproximarmos da mesa da Santa Ceia, lembremos, o pão e o cálice nos convidam não apenas a pedir algo, mas a desejar mais daquele que por nós, aleluia, Ele entregou tudo. E às vezes nós queremos entregar com reserva, nós queremos fazer 3 horas de academia, nós tiramos horas maratonando na Netflix, nós tiramos horas vendo filmes, mas nós deixamos para trás a prática do jejum. Nós dizemos que somos crentes, mas nós estamos retendo os dízimos, irmãos. Nós estamos sendo mesquinhos. O meu irmão, ele dá o dízimo lá, vai pagar a luz da igreja, vai abrir igreja, mas quando nós retemos o dízimo, nós, irmãos, estamos dizendo: eu não confio em Ti, Senhor. Eu vou repetir isso aqui, irmãos. Quando você retém o dízimo, você está dizendo: eu não confio que o Senhor vai suprir, mesmo eu tirando uma parte do meu salário. Você está dizendo para Deus que você não confia nele. Isso é afronta contra Deus, porque Deus, Ele não mandou um anjo, Deus, Ele não mandou um arcanjo. Deus, Ele sempre nos dá o melhor. Ele deu seu Filho, aleluia. Mas você está dando o resto do teu tempo, mas você está dando o que sobra. Você tira ali, para não ficar zerado e feio, você tira R$30, você devolve R$50. Mas eu quero te dizer, o teu problema não é comigo não, crente. Eu quero te dizer que a tua prestação de contas é lá no financeiro do céu. Deus está vendo que você dá mais prioridade, porque, irmãos, dono do ouro e dono da prata é o meu Deus. Eu sobrevivo, sabe por quê? Porque a palavra que me alimenta sai da boca de Deus. Não é só de pão que vive o homem. Deus está dizendo: eu vou te sustentar com a palavra que sair da minha boca. E se eu der um comando que Satanás não vai se levantar mais, não vai. E quando eu der um comando, doença tem que sair. E quando eu der um comando, e quando o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, ou seja, jejuar, tem versões que diz, e se converter dos seus maus caminhos, chega de ser um crente mesquinho. Chega, irmãos, não se engane. O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui na Santa Ceia? Se você aparece uma vez aqui na igreja, você acha que engana a Deus? O que você está fazendo aqui se você não tem coragem de ajudar financeiramente a casa de Deus, irmãos? Pessoas estão morrendo porque você está retendo sem Jesus. Porque você está retendo. Deus abriu porta, te deu, capacitou, e você está retendo o dízimo que não é nem teu, é do Senhor. Mas isso é Deus que vai tratar com você. No tempo certo, Deus vai tratar com você. Porque Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem planta, ele vai colher. Mas Deus está dando mais uma chance para pessoas. Chance de orar, chance de jejuar e chance de ser transformado. Aleluia. Senhor nosso Deus, nós temos muito ainda, Senhor, a amadurecer, meu Pai. Nós precisamos parar de focar no jejum, na motivação errada, Senhor. Porque nós precisamos e nós queremos ter fome do céu. Nós queremos ter fome de propósito. Nós queremos ter fome de Deus. Tira tudo aquilo que não se agrada, Senhor. Que o Senhor não se agrada. Tira do nosso coração que não vem de Ti toda mesquinharia, toda tentativa de enganar o céu, todo descaso quanto à obra. Tira do nosso coração, Pai.
e nos posiciona novamente no lugar secreto, Pai, da recompensa. E a maior recompensa não é o carro novo, a maior recompensa não é a casa, nem a chave do apartamento. A maior recompensa é morar na eternidade com toda a nossa casa, com toda a nossa família, Senhor. Fica conosco nesse momento agora da Santa Ceia também, Pai. Nós te pedimos, no nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém. Aleluia. Vamos participar do momento da Santa Ceia agora, queridos. Quem vai participar da Santa Ceia, levanta a mão assim para o céu. Senhor, nós pedimos perdão pelos nossos pecados. Entregamos, Senhor, mais esse momento de comunhão, mais esse momento, Senhor, de Santa Ceia. Abençoa cada mão levantada, em nome de Jesus. Quem pode participar? Maiores de 12 batizados nas águas, em comunhão. Você está em comunhão com seu pai, com a sua mãe, com seu esposo, com a sua esposa. Você que é visitante, participe conosco da Santa Ceia, amém? Eu vou fazer aqui a leitura, nós vamos orar, e você vai esperar para participar conosco, tá bom? A orquestra adora ao Senhor, nosso ministério de louvor. Faça assim com a sua mãozinha, tá bom? Faça assim com a sua mão, o irmão vai entregar nas suas mãos, e você já vai abrindo, para a gente ganhar tempo, tá bom? Podeis servir, e que Deus abençoe. Nos aguarde para participarmos juntos. Márcio, vamos, estenda suas mãos para cá, meus irmãos. Vamos consagrar ao Senhor o pão. Glórias a Deus. Estenda as mãos para cá. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós apresentamos ao Senhor nesta hora este pão, que a partir de agora, ó Deus, não é um alimento físico, mas um alimento espiritual. Ele, a partir de agora, passa a representar o teu corpo dilacerado por nós. Deus querido, abençoe este elemento para serviço da obra da tua ceia nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Consolação, eis que tudo preparado já está. Vencerá, o Mestre chama.
Fica de pé, igreja. Aleluia. Glória a Deus. Quem recebeu, coloca pro alto, dê um glória a Deus aí, bem alto. Aleluia. Motivo de felicidade. Aleluia. Porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou e tendo dado graça, partiu e disse: tomai, comei, este é meu corpo que é partido por vós. Fazer isto em memória do Senhor Jesus Cristo. Podei compartilhar em nome de Jesus. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Estenda suas mãos para mim. Amém. Oramos. Senhor nosso Deus, Pai querido, Pai amado, mais uma vez, Pai querido, estamos aqui na Tua presença. E nesse momento tão especial, Pai, nós apresentamos a Ti, meu Deus querido, este suco, meu Pai querido. Suco este, meu Pai querido, que nesse momento que nós oramos, meu Deus, já apresentamos a Ti. Passa a simbolizar, meu Pai querido, o sangue do Seu Filho amado, meu Deus querido, que ali na cruz verteu por cada um de nós, Pai, e que nessa manhã nós nos reunimos, meu Deus querido, para participar do sangue do Seu Filho, meu Pai querido, e que nós possamos, meu Pai, que nesse momento, meu Pai querido, tomar consciência, meu Pai querido, que Ele foi o que nos resgatou, meu Pai, nos dando vida e vida com abundância. Por isso, meu Pai querido, nós o consagramos como o sangue do Seu Filho, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Nós vamos fazer agora diferente, irmão. Você vai pegar e já vai participar. Você já vai poder compartilhar do sangue. Lá em Coríntios também, no capítulo 11, no verso 25, semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Quem está fazendo isso em memória de Jesus Cristo, declare assim, levantando a sua mão: Senhor, nós estamos fazendo isso em memória do Senhor. Recebe em nome do Senhor Jesus, como forma de adoração. Amém. Podem compartilhar em nome de Jesus. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu.
pé, igreja. Cantar junto. Se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Aleluia. Um minuto para você glorificar, exaltar, dizer que Ele é santo, santo. Oh, aleluia. Espírito Santo, obrigado, Senhor. Obrigado pela tua instrução. Obrigado, Senhor, porque o Senhor deixou ferramentas aqui, meu Pai. Obrigado por cercarmos a tua mesa. Oh, Espírito Santo, visita cada família que participou desta santa ceia. Nos visita à noite também, Senhor, nessa noite de santa ceia, logo mais às 19 horas. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós temos aqui cantina. O que é aqui, pastor? Frango assado. Pronto. Passe aqui, abençoe, seja abençoado. Temos um frango maravilhoso, muito gostoso mesmo, esse almoço aqui da igreja. Quero aqui, irmãos, não consegui lançar o livro. Nós vamos fazer do dia 21, tá bom? Então, 21 de setembro, domingo, vou pregar sobre a vida de Isaías. Estou falando para vocês que eu estou estudando muito Isaías e acabei esquecendo hoje. Sobre o burnout que o Isaías teve. Então, eu vou também lançar, tá bom? Nessa semana nós temos Tarde de Milagres. Na quarta-feira, nós estamos com uma série de mensagem. A minha esposa trouxe a introdução na quarta-feira, né, dessa série. E nós vamos dar continuidade. Então, adolescente, jovem, papai, mamãe, esteja aqui. Nós vamos revelar o lado dos algoritmos, né? Já vamos tratar o assunto aí, à luz das Escrituras Sagradas, sobre o Evangelho nessa era dos algoritmos. Irmãos, foi muito bom. Quem não está reservando uma horinha só durante a semana para estar conosco aqui, está perdendo. Eu quero convocar vocês a estar quarta-feira, amém? Estenda assim as suas mãos, aleluia. Pai, nós queremos te agradecer, Espírito Santo, por esta manhã. Obrigado, Senhor, por este culto de Santa Ceia. Toca em cada mão, Pai, que saia daqui transformado, mudado. Obrigado pelo jejum. Obrigado, Senhor, por essa ferramenta que o Senhor deixa em nossas mãos. Obrigado, Senhor. Fica conosco, que o teu grande amor, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que a doce comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus possa estar na sua vida, hoje, sempre. A igreja diz, amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.